Tem uma matéria aqui que eu tenho que ler hoje. Teve uma polêmica aí. A gente sabe que teve um evento da Ikii, certo? Vamos lá. E eu tenho até alguns trailers pra ver hoje. Vamos ver se vai dar tempo de ver alguns. E a gente tem a questão da IA, né, nos perseguindo novamente. Então vamos ler aqui a matéria. Eu vou ler a matéria e depois a gente comenta, tá? Mas isso é um escândalo. Ikii revela a biblioteca de artistas com IA e gera acalorado debate sobre o futuro da indústria do entretenimento. Essa é uma matéria do Overseas Idols do dia 20 de abril. Vamos lá. A gigante chinesa de streaming Ikii gerou ampla discussão após seu CEO, né, Guyu, apresentar uma nova biblioteca de artistas de inteligência artificial durante a Conferência Mundial da Ikii 2026, em 20 de abril. De acordo com o anúncio, mais de 100 artistas concordaram em se juntar à plataforma Nadu Pro, permitindo possíveis colaborações impulsionadas por IA na produção de conteúdo. Entre os mencionados estão os atores populares como Shenzhen Yuan, o Lobito, Shen Lei, né, o nosso querido senhor gelado, e Joseph Zhang, o nosso beijinho. Guyu sugeriu que filmagens tradicionais em live action poderiam eventualmente se tornar uma raridade à medida que a tecnologia da IA evolui. O que ele está querendo dizer que as cenas de ações, dos cabos, isso tudo no futuro pode ser substituído por cenas geradas por inteligência artificial, que o ator não vai precisar filmar essas cenas de risco, por exemplo. Ele destacou os horários exigentes que os atores enfrentam hoje, muitas vezes trabalhando sem parar por meses. Com a integração da IA, os atores poderiam teoricamente participar de mais projetos simultaneamente, enquanto desfrutam de um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Além disso, a Ikii introduziu a Xijin AI, uma ferramenta criativa amigável projetada para os usuários gerais e criadores amadores. A plataforma permite a produção rápida de vídeos curtos, minisséries e conteúdos animados, complementando o ecossistema Nadu Pro. O anúncio rapidamente gerou fortes reações online, com muitos usuários questionando se o público aceitaria performances geradas por IA em vez de atuações humanas reais. O debate viralizou, refletindo preocupações crescentes sobre a autenticidade e criatividade na indústria de entretenimento. Em meio à controvérsia, vários artistas, incluindo Yu Rei, Zhang Hunan, Wang Shuran e Liu Tong, emitiram declarações por meio de suas equipes negando qualquer acordo para projetos relacionados à inteligência artificial. Em resposta, a equipe esclareceu que a inclusão da biblioteca de artistas de IA não significa participação automática em produções de IA. Em vez disso, serve como uma plataforma estruturada para que criadores se conectem com artistas, com cada projeto ainda exigindo negociação e consentimento individual, semelhante aos processos tradicionais de produção cinematográfica. A empresa enfatizou que a integração da IA no entretenimento ainda está em fase experimental e comprometeu-se a equilibrar a inovação tecnológica com a proteção dos direitos dos artistas, interesses dos criadores e expectativa do público. Vamos ler também a matéria que trata do mesmo assunto da Drama Panda. Não sei se tem alguma diferença ou não, mas vamos lá. A Ikii revela banco de dados de talentos com IA, com mais de 100 atores. Alguns negam tais acordos. 20 de abril, vamos lá. A plataforma chinesa de streaming Ikii revelou recentemente seus planos futuros com o slogan IA libere a criatividade. Não é surpresa que o CEO Guyu tenha aprofundado como a empresa planeja implementar IA no cinema e na televisão. A plataforma anunciou uma iniciativa chamada iTalent Database, afirmando que 117 artistas, incluindo Shenzhen Yuan, Shelei, Zheng Sunxi e Jian Long, estão a bordo, pois as plataformas pretendem usar seus dados de imagem e voz para gerar personagens virtuais. Atualização. Em meio à confusão sobre o significado da iniciativa, a Ikii esclareceu que a lista atual de atores apenas indica disposição para participar de iniciativas relacionadas a IA e participar de discussões. Assim como filmagens tradicionais, qualquer colaboração específica ainda exige negociação adicional, semelhante à participação em qualquer projeto ou papel. O plano de atores de IA recebe críticas. Em seu discurso, Guyu disse que os atores poderiam passar de filmar 4 dramas por ano para 14, enquanto ainda tem mais tempo de descanso, e ainda previu que filmagens podem, em um dia, se tornar um patrimônio cultural imaterial.
Nem é preciso dizer que suas declarações geraram grande controvérsia sobre se a IA poderia substituir atores humanos. A Enquii enlouqueceu. Rapidamente entrou em destaque na lista de buscas mais populares na China. Guan Yu também foi zombado por seus comentários sobre as condições de trabalho dos atores. Atores trabalham muito, todo mundo sabe disso. Ficar no Região Studio por 4 a 5 meses trabalhando de 10 a 14 horas por dia, sem vida pessoal. O trabalho deles poderia se tornar como um emprego comum de colarinho branco. Mesmo que esteja ocupado, eles pelo menos poderiam ter uma vida pessoal. Suas palavras foram amplamente criticadas por ter ignorado demissões e reformulado a questão do como descanso. Alguns internautas até questionaram: por que não deixar a IA substituir você como CEO? Ai, enquanto isso, alguns dos nomes também estão no banco de talentos já responderam. O estudo do ator Zhang Ronan foi o primeiro a afirmar: nunca assinamos nenhuma autorização relacionada a IA. Nossa equipe jurídica está lidando com isso com urgência. O lado de Liu Tong, Wang Churan e o Heiwei também emitiu declarações negando qualquer acordos ou autorizações de direitos de IA. Esse negócio de IA ainda vai dar muito pano para a manga, até isso se ajustar de alguma forma. Isso vai... A gente sabe, a gente tá aí nessa transição de tecnologia. Me lembra muito quando eu estudei Revolução Industrial, que era um negócio temeroso de substituir os homens por máquinas e de substituir trabalhos, né, que as pessoas faziam. Isso é um processo duro, complicado, às vezes triste, mas por mais que a gente não goste, inevitável, certo? E vão acontecer muitas coisas boas e muitas coisas ruins com essa coisa da IA. Eu já falei, em termos práticos, tem preocupações muito mais sérias do que entretenimento, como a questão de julgamento, vídeos que... É o que eu falei, a gente usa como prova para incriminar um criminoso, alguém, vídeos. Vai chegar um ponto que a gente pode não conseguir mais fazer isso, porque a reconstrução de uma cara de uma pessoa numa determinada situação com IA pode ficar tão perfeita que técnicos não consigam determinar a diferença. Então, em termos práticos, é um tipo de tecnologia que pode gerar muitas soluções, mas muitos problemas, em que se vão ter que buscar outras soluções. Então, é uma coisa muito nova, em que as pessoas estão pisando em ovos, estão com medo, não sabem como lidar. E tem muita gente como esses CEOs, a galera que gosta do dinheiro, quer o dinheiro, querendo acelerar esse processo. Carmen, infelizmente a IA é uma faca de dois gumes. Toda a tecnologia é. Quando a internet chegou, gente, foi a mesma coisa. Vocês lembram do bug do milênio? O medo que as pessoas tinham das coisas resetarem e não funcionarem? Lembra desse negócio? O desconhecido sempre é temerário, certo? E o novo sempre é complicado para ser instaurado. Ainda mais quando pode mudar tantas dinâmicas de tantas coisas em tantas áreas diferentes. A IA pode mudar tudo, em tudo que é área. É o que eu falo, não é só um problema do entretenimento. É um problema para o entretenimento, mas é um problema real da vida humana de forma geral. Vai chegar um ponto que diferir o que é verdade e mentira vai ser muito complicado. Então, é uma tecnologia que vem aí assustadoramente muito rápida. E é o que eu tô falando. Muitos desses CEOs, dessas empresas, querem acelerar ainda mais o processo. E é o que eu falo, nossa geração reage muito forte e negativo a isso. Mas talvez a próxima geração, que já vai crescer e com a IA, não vai ver isso tanto. Olha como é assustador. Por exemplo, a gente fala, cenas de ação, imagina, a gente super ama o Tom Cruise porque ele grava as cenas dele. Aí vamos dizer, mas nós já sentimos que não existem mais grandes atores de Hollywood como tinham antigamente. E aí a galera da nova geração que vai crescer
vendo, sei lá, desenhos ou animações desses shorts, desses curtas, só gerados por IA, já vai estar acostumado com isso, para eles nem vai gerar um estranhamento. Então, eu sou meio pessimista nesse sentido. Eu não vejo muito como você segurar isso. Você pode tentar, as pessoas vão tentar, os atores, os dubladores, os artistas, os roteiristas, todos vão tentar segurar isso. Alguns vão se valer disso, que para pra pensar. Olha o que o cara falou, dinheiro fala muito alto, gente. Às vezes mais do que a arte, não só para os CEOs, mas também para os artistas. Para pra pensar, vamos lá. Pegar um exemplo qualquer, Zauluzi. Zauluzi tá com um problema de saúde, não tá? Que ela não pode gravar, mas ela é uma artista com muita fama, considerada. Ela pode ganhar muito dinheiro sem fazer nada. Tá entendendo isso? Só deixando usarem a imagem dela, a voz dela, o rosto dela, deixando a tecnologia fazer todo o trabalho e ela ganhando dinheiro para isso. Vocês entendem como é tentador também? Pro próprio artista, se ele for um cara mais, ou uma mulher mais voltada. Não estou falando que é o caso da Zauluzi, estou só citando um exemplo fictício como situação. Por exemplo, o ator tá com um problema de saúde, não tá podendo filmar. A IA pode ser uma solução para ele ter obras, não perder a sua relevância, ter material seu saindo e continuar ganhando dinheiro sem estar fazendo nada, só liberando os direitos de imagem, da sua imagem, da sua voz, do seu visual. Olha como isso também, de certa forma, o que o CEO tá falando, ele não é de todo mentiroso, não. O artista vai ter mais tempo para família, mais tempo para descanso, mais tempo para fazer outras obras, ou seja, fazer mais dinheiro. Você acha que isso não é tentador pro próprio artista? Eu sei que muitos deles vão colocar primeiramente o pé atrás, porque eles vão estar com tanto medo como qualquer um, como nós, de serem substituídos. Mas a partir do momento, como o CEO falou, de que cada participação, vamos lá, numa obra gerada por IA vai ser negociada como se fosse um negócio normal, ou seja, eles vão ganhar por cada utilização, isso é tentador, gente. Né? Então, eu não sei qual é o futuro disso. Eu, como vocês, vejo com muita preocupação. Eu tenho certeza que a maioria de nós olha isso com preocupação, com ressalva, mas a gente também sente, a gente sabe que a tecnologia, o avanço, quando ele vem, ele é imparável. É o que eu falo, lembra aquela frase que eu gosto de usar? A realidade, ela se impõe. E a IA vai estar cada vez mais envolvida nas nossas vidas. A gente não vai ter como se livrar disso. E para gerações futuras, mais ainda. Assim como uma revolução das máquinas foi no passado, na era da Revolução Industrial e tal. A gente vai ter que ver essas adaptações, como vai se adaptar a isso, o que ele vai trazer de pró, o que ele vai trazer de contras. E não vai ser uma adaptação fácil, vai gerar muitos novos empregos, vai acabar com muitos empregos, vai gerar muito debate, muita controvérsia, muita apontação de dedo, muita coisa errada, então muita coisa certa, e é o que uma nova tecnologia geralmente faz. Assim como quando a gente teve o boom de todo mundo poder ter internet, as redes sociais, tal, não sei o quê, foi uma grande mudança. Ela foi positiva? Ela foi negativa? Eu acho que até pra gente falar é difícil. Vocês, vamos lá. A gente que cresceu numa época que talvez não tinha tanta tecnologia e que a gente tinha mais interações sociais reais. A gente acha que a internet, as mídias sociais, ela é positiva ou ela é negativa? Eu mesmo não sei dizer. Eu acho positiva e negativa, eu acho as duas coisas. Eu acho que sim. Sim, perdeu muito da interação real que as pessoas costumavam ter. Ao mesmo tempo, deu vozes que as pessoas não tinham antes. Antes a gente ficava preso, por exemplo, à manipulação da televisão, de uma Globo da vida, por exemplo. Hoje a gente tem outras fontes de informação. Isso, de certa forma, nos dá mais liberdade, é uma coisa positiva. Mas, em contrapartida, a gente também tem uma prisão maior. A gente é refém, praticamente, da internet, das mídias sociais. As pessoas hoje passam mais tempo na frente da tela do que interagindo socialmente falando em si. Então, é tudo muito difícil. São mudanças sociais, da estrutura da sociedade, da maneira que vive, e tudo isso sempre gera
muito receio e é muito acelerado, vem muito rápido. E vem da nossa geração para a próxima. Então, a gente vai sofrer com isso. As próximas gerações vão sofrer ainda mais com isso. E o futuro disso não tem como a gente prever, certo? Então, aí a gente fica vendo esses filmes, né, gente? Dos futuros pós-apocalípticos, né? O pessoal citando alguns aí. Filha, né? A revolução das máquinas, esse negócio assim. É complicado, né? Sunshine, esse negócio da IA é absurdo e imparável. Isso que é o mais triste. E o fato da China sempre querer ser o primeiro... Você vê, que eu falei, pega o Ano Novo Chinês, a quantidade de robô. Por isso que o Eduardo Gu tá criticando robótica pra caramba em vez of Shadow, sabe? IA também, ele dá uma criticada ali embaixo da fantasia toda que ele tá fazendo. Esse negócio das cópias, ser, não ser... É complicado, porque a China sempre quer estar um passo à frente, porque os chineses têm esse negócio de que do pink cérebro, queremos dominar o mundo. Eles têm isso, sabe? E aí é muito complicado, porque o Ocidente, ele é mais... com esse tipo de coisa, nós somos mais pé atrás. Mas isso na frente pode ser uma negativa, do Oriente ficar mais acima do Ocidente. Eu não vejo isso como positivo não, tá? Porque eu sou muito fã de cultura oriental, mas em termos de justiça, legalidade, igualdade, respeito, eu acho o Ocidente muito à frente. E eu prefiro que o Ocidente esteja na frente. Eu acho que a gente é muito mais igualitário, mais humano do que eles, no sentido humano da palavra mesmo, mais empático, né, do que os orientais de forma geral. E eu acho um perigo extremo eles se tornarem cada vez mais poderosos e fortes com essa frieza, esse calculismo todo que eles têm, tá? Então, pra mim é extremamente preocupante. E eles sempre... Você vê que não tem nada disso acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Por essa questão da humanidade que eu tô falando. O que a gente teve? Foi greve de roteirista, greve de atores. E por que lá isso é mais fácil de fazer? Porque o ator não pode fazer greve. O ator não pode se colocar contra a IQI. O ator pode até falar que ele não assinou a parada, mas vocês sabem que eles não têm a liberdade que um ator, um artista, um criador americano, europeu, ocidental tem para ir diretamente contra essas tecnologias. Porque, gente, IQI, Tecente, não sei o quê, é tudo braço do governo. Não existe... vamos dizer assim, é tudo controlado pelo próprio governo em si. Não dá para os artistas baterem muito o pé contra. Eles não têm como... Eles não têm as armas da liberdade de luta que a galera aqui do Ocidente tem. E é por isso que é muito mais fácil para um CEO do IQI virar e fazer um trem desse, enquanto você não viu isso acontecer do lado de cá. Tá entendendo? Tá? Enquanto você viu, na verdade, do lado de cá, um movimento totalmente contrário a isso, tá bom? Oi, Márcia, boa noite. Só consegui chegar agora, não assisti Rebut, ainda não posso opinar. Sunshine, eu acho que qualquer ator inteligente não pode permitir isso. No início pode parecer o paraíso, mas você permitir que uma empresa manipule sua voz e sua aparência é acabar com a individualidade de atuação. Egiane, não quero ver meus queridos e queridas em A. Sunshine, isso pode destruir toda a atividade em torno de pessoas de ator. E daí passará a ser empresas o foco. Oi, Carmen, boa noite. Cleusa, eu vi a matéria e a galera meteu o pau dizendo que vão boicotar as ações da empresa, despencou. Denise, eu sei que tudo isso em relação a IA será inevitável, mas eu não concordo. Eu tô junto com você, Denise. Sunshine, eu não assisto drama com IA. Posso até aceitar um outro ator substituído para poder liberar o drama, mas fazer disso uma regra e não exceção, eu não aceito. Egiane, minha filha... mais nova, é radical, não vê nada que seja de IA. Fiquei surpresa com a atitude dela. Pensei que os jovens estavam mais abertos a aceitar. Que legal. Carmen, a IA vai pôr muita gente inocente em problemas, vai. Sunshine, por isso eu acho necessário um regramento internacional para a utilização da inteligência artificial. Seria o ideal, né? Mas quem tem a força para criar uma regra internacional hoje em dia, né? Carmen, esses CEOs querem ganhar dinheiro, sem dúvida. Já tem histórias e animes no TikTok, todos feitos por IA. Sunshine Maíra, quem garante mesmo com o contrato que o ator irá se beneficiar até o fim com isso? Até o fim eu acho que ele não se beneficia,
Mas é o que eu falei, uma tentação. Você acha que os CEOs vão dar um jeito de burlar com esses contratos? Eu acho que cada vez vai ficar menos vantajoso para os artistas. Caminho na rede vizinha lá, vários vídeos com a novela das frutas. Olha esse lance da novela das frutas. Já viram essa polêmica? Que tem mais Ibope do que as novelas da Globo. A tal das novelas das frutas feitas com IA aí na internet, bombando, né? A gente que assistiu um Exterminador do Futuro tem mais medo do que as novas gerações. GG, é complicado, porque também já usamos IA, mas é preciso uma regulamentação e uma discussão mais profunda sobre isso. Mas ainda não tenho medo da IA, eu só não acho interessante para damas ou séries e filmes, para animes ainda acho ok. Márcia, eu acho que a maioria não vai querer, pois vão perder a experiência de atuar. Apesar de exaustivo, é a vida deles, né? Ainda eles têm orgulho do seu trabalho. Eu também acho. Mas sempre vai ter um ou outro que vai aceitar, gente. Vai, né? Felicidade, a diferença entre ditadura e democracia, não é? É o que eu tô falando. É só você olhar essa diferença que você não vê esse passo tão forte do lado de cá, né? Esses dias eu estava pensando, refletindo muito. Vivi o antes da internet, depois. Antes da internet tínhamos 2 ou 3 empregos e dávamos conta. Já hoje vivemos um burnout. Oi, professora, boa noite. Sunshine, mas se o público não aceitar esses dramas floparem, Maíra, eles terão que recuar. No fim, cabe ao público decidir. E no fim, a novela das frutas tem mais ibope que a novela da Globo com atores reais. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Porque esse pá é melhor mesmo. Porque a Globo tá um lixo, né? Mas o drama depende muito da interpretação de como passa a emoção. Já basta ver as intocáveis, é a arte onde vai ficar. Essa é a pergunta, a arte onde fica? Professora, eu também cheguei há pouco. Professora, eu como não vi o primeiro drama, pra mim é diferente, falando do Agentes, né? De que novela das frutas? É uma novelinha em formatos rios, gerado por IA. Procura polêmica da novela das frutas. A Globo falou disso até no jornal, parece, nacional e tal, tá? Vocês vão achar na internet essa discussão. Regiane, eu acho que a IA terá um limite, assim como a clonagem. Ele já pensou? Daqui a pouco ressuscitam os atores e cantores que já foram. Não é? Professora, a questão é quando começarem a usar realmente nos dramas, o que faremos? Será que saberemos? Quando é um ou outro? E se os artistas começarem a perder contratos futuramente por não querer? Então é isso, gente. É difícil, é complicado. Toda vez que eu toco nesse lance de IA, é problemático, tá? Mas é uma realidade com a qual a gente vai ter que saber o que vai acontecer, como vai lidar, o que vai acontecer. E é isso. Toda nova tecnologia que traz tantas mudanças, tantos poréns, é sempre muito temeroso. E aí ela estende o seu braço em todas as direções. Eu falei, não é um problema só da indústria do entretenimento. É um problema geral de muitas coisas muito mais sérias até do que entretenimento, né? Eu acho horroroso esses minis por IA. Já as imagens acho feias. Regiane, não sei como é a novela das frutas, mas as novelas estão muito ruins, né? Sunshine Maíra não é boa comparação, porque as novelas da Globo já não dão tanto ibope antes da novela das frutas. A Globo num dia bom tá com 20% no ibope. Eu sei que a comparação com a Globo, com os dramas chineses, que tem muito mais qualidade, por isso que a gente, inclusive, os assiste. Não, é uma comparação boa, mas a qualidade pode cair ao ponto que as pessoas prefiram, né? Olha aí o rebote flopando. Sério, gente, a gente não sabe, tá? Se as indústrias resolverem, se a EQI resolver investir menos nos dramas de qualidade, mais na IA, começar a IA ser mais interessante do que o drama real em si. Uma empresa pode fazer isso, tá? Eu sei que a Globo deu um tiro no próprio pé, eu sei, não tô querendo comparar, mas uma equipe lançando um banco de dados de IA, não sei o que, já tá meio dizendo o que eles querem, não tão? Não é um recado? Não é? Eles querem o mais fácil, o mais dinheiro e o mais rápido, né? Mas o problema é que ninguém suporta a Globo, exatamente. Carol, tem um caso no Brasil que usar IA para um crime é perigoso. Exatamente. Então tá aí, gente. É preocupante. Vamos ver como que isso vai se refletir. A gente só vai saber o que vai acontecer com o tempo. Só o tempo dirá, só o tempo determinará como cada país, cada nação, cada meio de trabalho vai lidar com isso. Porque é o que eu falei, estende o braço para todos os trabalhos. Sociedades vão lidar com isso de forma diferente. Já mostrei como o Ocidente está lidando com isso diferente de lá.
Porque um lugar com mais liberdade, outro com menos liberdade. Então, é uma ferramenta de controle muito ampla. Eles adoram o controle, certo? Então, vamos ver, né? Mas a Globo perdeu a noção da realidade. Triste fim para quem fez tanta coisa boa. É uma tristeza, né? Então tá aí, gente. Uma coisa bem complicada, né? E uma coisa que bombou por lá essa semana.